Olá, olá família Flora de Araújo, todos os colaboradores, amigos que estão participando hoje dessas lives, aproveitando desse recurso maravilhoso, internet. Meu nome é Ana Paula Gonçalves, para quem não me conhece, e eu estou muito grata pelo convite de poder participar dessa semana tão maravilhosa, desse mês tão importante para a Casa de Flora, que é a comemoração do seu aniversário. É muito bom poder estar aqui e trocar um pouco das nossas ideias, dos nossos pensamentos, levar um pouco de alento aos corações, nos se sentir mais unidos e integrados quando no momento desse a distância do corpo não pode ser maior que a distância dos corações. Então vamos agradecer pelas ferramentas que Deus nos deu, pelo que colocou à nossa disposição para que os homens estejam mais próximos, para que possamos estar sentindo de perto a presença de cada um, como se lá, dentro da casa, naquele momento estivéssemos para esse grande encontro, esse grande bate-papo. E hoje nós trouxemos um tema muito gostoso. São dois amigos e companheiros, dois anjos maravilhosos presentes na nossa vida, presentes dentro de nós, a fé e a caridade. E como a gente pode ver, essas duas aí não se desgrudam e estão sempre lado a lado, amigas e companheiras, uma apoiando a outra. E é nelas que temos também a grande ferramenta do exercício do amor ao próximo, a grande ferramenta de nos sustentarmos nesse grande campo de exercício que é a nossa existência terrena, nesse grande campo de experimentações, de provas, de expiações, mas também de grande colheita de frutos prósperos, como amor, amizade, o exercício da fraternidade. E assim, essas duas aí vão ao longo desse momento nos ensinar grandes coisas, muito importantes. Para chegarmos até elas, precisamos relembrar da lei do amor. Como no Evangelho, cita o nosso capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo. É preciso que a gente possa sempre refletir. Eu amo ao meu próximo como eu gostaria que me amassem. Eu faço ao próximo aquilo que eu gostaria que fizessem a mim. Será que temos o mesmo peso na referência com o nosso semelhante, assim como exigimos para nós a atenção, a justiça, a verdade? Pois é, Lucas já dizia: tratai os homens como quererias que eles vos tratassem. Muitas vezes estamos cobrando do externo, da humanidade, do outro, aquilo que talvez ainda não estejamos oferecendo ao mundo. Vamos aproveitar esse momento em que nós estamos tendo tempo para olhar não para fora, mas olhar para dentro de nós. Porque a mudança no mundo, ela precisa começar na minha mudança interior. Quem é o amor? Amor é esse sentimento por excelência. Os sentimentos são instintos elevados, à altura do progresso realizado. Nós, criados à imagem e semelhança do Pai, temos latente dentro de nós a semente do amor. Mas muitas vezes, aquilo que hoje já alcançamos de entendimento sobre esse sentimento, nada mais são do que meros rascunhos. É preciso ainda galgar grandes distâncias, grandes caminhadas para se exercitar, treinar, experimentar e principalmente vivenciar
o verdadeiro sentido do amor. Mas sabemos que quanto mais nós colocamos-nos às provas, nós nos testamos, mais conseguimos perceber como está o nosso sentimento, como está o nosso interior. E será que estamos realmente abertos? Eu percebo que durante esse tempo que nós estamos tendo, esses meses tão difíceis do afastamento social, também podemos perceber e vivenciar quantos exemplos, quantos testemunhos nós temos visto ao nosso redor, nós mesmos, quanto nós temos nos solidarizado com as situações, com as calamidades, quanto tem nos doído dentro do peito tantas perdas, tantos entes hospitalizados, quantos profissionais exaustos se entregando dia e noite por mim, por você, pelos nossos entes, pelos desconhecidos. Tudo isso nos tem tocado profundo a alma. Significa que estamos sendo mexidos. Deus nos está dando uma grande oportunidade e, por favor, entendam como oportunidade que a gente possa agradecer, apesar de tudo que estamos passando, tudo que está acontecendo, agradecer a oportunidade sublime de estar neste momento na Terra, podendo vivenciar tudo isso, nos testar, realmente colocar à prova a nossa capacidade de amar, a nossa capacidade de nos entregarmos pelo nosso bem e pelo bem do nosso semelhante. Quantos gestos sublimes temos vivenciado, quantas vezes nós pensamos no outro antes de pensar em nós, quantas vezes nos deparamos com as nossas preocupações e as preocupações do outro em relação a nós. Estamos nos colocando no lugar do outro, nas dificuldades, nos desempregos, nos isolamentos, nos recursos financeiros que faltam, na saúde precária, na descoberta de como ainda estamos tão frágeis, física, mental e espiritualmente. Que possamos pegar esse momento e abraçar com toda a força, com toda a coragem. Pois, como diz o pensamento, o sangue resgatou o espírito e o espírito deve agora resgatar o homem da matéria. Essa oportunidade sublime dá ao espírito a condição de exercitar, de conhecer os verdadeiros valores, vivenciando na carne suas provas, dando o seu testemunho, reconhecendo os valores, conhecendo a diferença do bem e do mal. Mas que mal é esse? Que bem é esse? Conhecendo pela ação e reação, pelas consequências dos seus atos, a grandeza ou não das suas intenções, fazendo com que reavaliemos constantemente tudo aquilo que fazemos, tudo aquilo que pensamos. E assim, resgatar o homem da matéria, porque nesse exercício, olha quanta coisa boa estamos aprendendo. O quanto estávamos talvez perdidos, entregues às comodidades, aos benefícios, a tanta tribulação, a tanta falta de tempo. Mas tempo para quê? Podemos agora, com calma, rever quais são as nossas prioridades. Podemos agora testar e comprovar quais são os valores que nos movem nessa terra. Estamos aí tendo tanto reflexo em nós, no outro, nos verdadeiros princípios éticos e morais que podem transformar a nossa humanidade. Todos aqueles princípios que, na teoria,
passam agora a ser essenciais. A justiça, a verdade, a fraternidade. Tudo isso agora tem um peso muito maior. Por isso, a Terra nos serve de aperfeiçoamento moral. Mais do que nunca, temos a vivência da importância e da grandeza de todos os valores inerentes do ser humano e que temos durante tanto tempo negligenciado. A riqueza futura depende do nosso trabalho atual, sim. Dizem que nosso planeta se tornará um mundo de provas, um mundo feliz, um mundo mais ditoso. Mas será que vamos conseguir? Porque para que um mundo e um planeta se torne um planeta feliz, é preciso que nele habite homens de boas intenções. E será que já somos esses homens de boas intenções? Será que nos está sendo tocado fundo a importância da reforma íntima? Será que estamos aprendendo com essa dor e esse sofrimento que eu preciso ter o mesmo peso e a mesma medida quando trato das questões pessoais e da questão do meu próximo? Que não existem mais limites para as barreiras, fronteiras entre países, fronteiras entre cidades. Todos somos um só. E essa doença veio nos ensinar que tudo que se desarmoniza num canto do mundo terá efeito e consequência do outro lado. Quanto que a gente ouve, mas e agora, sentindo na própria pele? É a reforma, a consciência, a clareza dessas ações precisa ser revista. Por isso eu faço a pergunta: você é um homem de bem? Você é uma mulher de bem? Será que já temos o verdadeiro entendimento? Será que estamos aprendendo os valores, os princípios e a consciência? Será que estamos entendendo que nossos atos, nossos pensamentos têm grandes consequências? É preciso pensar: será que somos homens de bem? Fazemos o bem? Deixamos frutos? Crescemos? Acrescentamos? Pensamos numa consequência? Tem um ditado indígena que diz: quando o índio cria alguma coisa, ele pensa nas consequências daquela criação para daqui a alguns anos à frente. Por quê? Porque toda a criação gera um efeito, próspero ou não. E é hora de nós pensarmos. O preconceito ainda encontra abrigo em nosso espírito? Será que preconceito é só uma palavra bonita ou que dá ibope na entrevista? Será que realmente ainda fazemos distinção entre esse ou aquele, esse time ou aquele time, esta cidade ou aquela cidade? Será que hoje tem país mais rico e mais pobre que não esteja assolado pela dor, pelo sofrimento? Será que existe alguém que está isento? Sempre disse que ninguém veio nessa terra a passeio, nem estamos de férias. Temos muito que crescer. E o egoísmo ainda te fascina? Fazendo caridade só esperando um cantinho no céu? Será que os nossos atos ainda são muito medidos segundo os nossos interesses, nossos pensamentos? Ou estamos tendo a oportunidade de fazer o bem pelo outro, pelo sofrimento, trazendo para dentro de nós a impressão dessa tristeza, desse pesar que já não gostaríamos mais de ter?
Será que estamos trazendo para nós também o fardo da responsabilidade de poder ajudar de alguma forma, seja materialmente, seja em palavras, estar presente no nosso mundo, no nosso universo? Não só criticando, mas em oração, em palavras, vibrando positividade, vibrando harmonia. Isso me torna um ser mais animado, me torna um ser mais próspero. E ainda tomamos como lema: faz o que eu falo e não faz o que eu faço? Será que estão presentes nas minhas ações e atitudes condutas que condizem com o meu discurso? Ou será que esse tempo que estamos tendo aqui em família, né? Tempo demais para conversarmos, para nos entendermos, e as coisas não estão fluindo? Será que não fluem porque não permitimos, ou estamos descobrindo que 90% do que falamos não corresponde ao que fazemos? É hora de pensar, é hora de refletir. E vamos pensar mais um pouquinho. O que adianta eu falar do planeta? O que adianta eu falar num tempo de regeneração se as minhas atitudes não condizem com o meu discurso? Se continuamos a ver e a ser na Terra aquilo que nós abominamos? Que o meu papelzinho faz parte daquela montanha de lixo e sujeira que ficou encostado no canto da rua, que ajudou a entupir os bueiros? Se a velocidade do meu velocímetro é medida pelo tamanho da multa e não pela minha responsabilidade de cobrir as normas? Se o meu planeta continua sendo meu e não nosso? Se os bens são meus e não nossos? Se as minhas ações ainda não pensam que refletem no todo e que o planeta não é só meu, e que o que eu faço é capaz de reverberar em toda a esfera, para todas as raças, e que todas as raças nada mais são do que uma única raça, a raça humana. E nem só humana, mas a grande esfera planetária de seres planetários, seres terrestres, em que precisam se unir no mesmo sentido e no mesmo pensamento. Essa é a hora em que o agora já deveria ter sido. Há quanto tempo Jesus nos alertou disso? Há quanto tempo Jesus fez o chamamento? Há quanto tempo Kardec nos alerta, nos acorda para a verdadeira realidade? E ainda estamos como sonâmbulos, pairando pela esfera terrestre, passeando entre ilusão e ilusão, não querendo abrir os olhos para a nossa verdadeira realidade. Esta é a nossa verdadeira realidade. Somos seres individuais, mas em uníssono, esperando que esta grande fraternidade possa refletir o verdadeiro amor. Mas como exercer esse verdadeiro amor? Trabalhando, saindo do comodismo, saindo da estagnação e mudando ações e pensamentos, mudando, liberando essa grande força endurecida e enraizada chamada egoísmo, mudando através de ações de coragem, coragem para combater em si próprio, resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. E aí, usando essa grande ferramenta chamada caridade. Caridade
É combate metódico e sereno contra o mal, num esforço diário. Caridade é exercer, é testar, testemunhar tudo aquilo que nós sabemos que é o amor, que é bom, que soma, que acresce, que traz luz ao entendimento, que vence barreiras e fronteiras de estagnação, de opiniões enraizadas. A caridade nos põe em ação, mas é preciso que cada um vasculhe dentro de si onde plantou o grande egoísmo e se deixou cristalizar. Nós temos a coragem, a força necessária de transformar esse nosso planeta tão lindo e tão belo. Com a ajuda das nossas irmãs Caridade e Fé. Caridade, que nos inspira a benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Não basta não fazer o mal, é preciso fazer o bem. Quem é o bem, quem é o mal? O mal é só aquele que mata, que corrompe? Para muitos seres ainda que não cresceram, que não progrediram, esse talvez seja o caminho entre o bem e o mal. E aqueles que não mais pensam, intuem ou agem capazes de matar, de ferir. O que é o mal? O mal, será que a palavra mal colocada é a humilhação? O mal, será que não é a omissão? O mal, será que não é o orgulho, a dissensão, a divisão? Não será a necessidade que nós temos de querer impor as nossas opiniões e as nossas palavras, impor a nossa vontade? Será que o mal não está na não paciência, na não tolerância com aqueles que não compreendem as coisas da vida? Ou aqueles que ainda estão no caminho do aprendizado? Onde será que está o mal, segundo a nossa evolução? Temos que encontrá-lo. E trabalhar na força da caridade esse grande valor, a caridade desinteressada, aquela que extrapola as fronteiras do orgulho e do egoísmo, aquela que vê no próximo a importância, aquele que coloca a necessidade do outro acima da sua própria necessidade, aquele que cede, aquele que tem paciência, tolerância, aquele que escuta sem revidar, aquele que dá a sua vez para aquele que mais necessita, aquele que aguarda a sua vez, aquele que sempre tem uma palavra de conforto, de paciência. Esse é o ser que nós desejamos. Esse é o ser que está se construindo, está se fortalecendo dentro de nós. E quem é a parceira da caridade? É a fé. É essa aqui, ó, que buzina no nosso ouvido. A vontade, a força. Porque fé é isso, é força. É aquela que nos impulsiona. É aquela que mesmo quando não vemos as tormentas, temos a plena convicção de que haveremos de chegar ao nosso destino. É aquela que, apesar da dor e do sofrimento, consegue nos fazer compreender que tudo isso vai passar. É aquela que nos motiva, que não nos deixa desanimar. É aquela que sabe dizer a hora de não desista, não pare, insista, só mais um pouquinho.
que você vai conseguir. Essa é a fé inspiradora, forte, companheira, invisível, mas que está ali presente do nosso lado. Fé não é moeda de troca, não tem barganha, não tem segundas intenções. Ela é o que ela é, porque ela é inspirada na vontade maior, ela é inspirada nas vontades divinas, ela é aquela que nos enlaça, nos abraça e não nos deixa cair. Mas eu preciso, acima de tudo, acreditar que nós estamos passando por um momento ímpar, mas ímpar não de sofrimento, ímpar de nos impulsionar e alavancar nos alavancar no caminho da autorrealização, no caminho da conquista, no caminho de termos orgulho daquilo que somos, orgulho de sermos seres humanos, orgulho de termos um planeta tão belo e que depende de nós, de nossas pequenas ações, de nossa coragem de olhar para dentro e nos transformarmos. Porque é isso que Jesus espera de nós. Essa é a oportunidade que nos está sendo dada. Às vezes eu olho e vejo quando as pessoas falam das dificuldades, entendo, todos nós, se fecharmos os olhos e limitarmos a nossa visão, o sofrimento se torna ainda maior. Mas eu acho que seria pior do que ver lojas fechadas, do que ver ruas vazias, mas ver as lojas ali, elas estão ali, inteirinhas, aguardando o momento certo de tudo voltar ao normal. Me entristeceria muito mais, como nós vemos às vezes nos noticiários, escombros, destruição plena, tendo que começar a vida do zero. Nós não precisamos, não estamos construindo a vida do zero, mas estamos de uma forma rápida, tendo a oportunidade de dar passos largos em caminho do progresso. Mas é preciso pegar esse tempo e olhar para dentro de si. E eu convido a vocês para fechar os olhos e para que possamos nos conectar com o nosso eu interior numa prece, porque se eu quero realmente pensar na transformação, preciso dessa força, de voltar a dentro de mim, voltar para dentro do meu coração e pedir a Deus a luz, o entendimento necessário. Por isso, vou usar esse momento e vou pedir que vocês façam comigo esta prece elevada ao grande Pai. Senhor, dá-nos a coragem necessária para resistirmos às tentações do mal. Que a nossa alma receba neste instante as tuas bênçãos como um tônico a fortalecer a nossa fé, a fim de que possamos subjugar, dominar o mundo caminhando com os pés sobre o solo da terra, mas vivendo com o coração e os pensamentos nas regiões infinitas do bem e do amor. Não nos deixeis faltar com a prova de irmãos dos outros homens, da humanidade inteira, mas também jamais nos falte a disposição de testemunhar tudo que tu falas pelos nossos lábios, realizas pelas nossas mãos, amas pelos nossos corações, de que tu vives em nós e que nós vivemos em ti, ó Pai. Dai-nos a graça, essa força e esse amor
que já é inato nosso, a coragem, a luz que precisamos. E que possamos encerrar esta nossa conversa agradecendo mais uma vez a oportunidade de estarmos hoje aqui, neste aqui e agora, unidos pelos mesmos sentimentos de fraternidade, de fé, de esperança e com a grande ferramenta da caridade. Meus irmãos, em breve estaremos juntos nos abraçando fisicamente, mas estaremos sempre unidos pelos nossos corações e nossas mentes. Agradeço mais uma vez a essa casa linda, a essa família Flora de Araújo, por esse momento precioso. Um grande abraço e um grande beijo a todos.